E como é que foi pra você? Eu tenho uma curiosidade a respeito desse lance de aprendizagem da mente, porque há muito tempo atrás eu conheci uma palestra de um professor italiano, acho que não, eu lembrei o que nome. É Luigi Piazzi. E ele, O ele, Pierluigi. Pierluigi. Ele era meu amigo, Pierluigi Piazzi. Professor Pier. Cara, e eu vi uma palestra dele no YouTube de 40 e poucos minutos, ou 50, uma hora. São boas demais, parece dele. Cara, e ele escreveu um livro, Aprendendo a Aprender. E Não aprendendo inteligência. aprendendo inteligência? Bacana. Todo mundo que eu conheço que leu esse livro fala a ideia central sobre a aprendizagem que ele traz nas palestras, né? Eu não li o livro, eu só apenas vi as palestras. E ele fala sobre o jeito que o brasileiro estuda é um jeito disfuncional. Uhum. E, por exemplo, o jovem brasileiro na escola, ele estuda para passar na prova. E ele é muito contra isso. Você deveria estudar para aprender aquilo que você estava estudando. E ele diz assim, qual que é o jeito certo de estudar? Estudar pouco, estudar todos os dias, e sempre que você for estudar, você tem que escrever. Uhum. E aí é que tá uma questão, cara. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa teoria dele, o seu ponto de vista a respeito dessa teoria, porque realmente com a escrita, a retenção da informação ela aumenta e se só a escrita basta ou você tem que completar de algumas outras formas para reter informação? Porque eu tenho um drama, cara. Eu vou ler um livro, eu até escrevo as ideias principais e às vezes e depois que eu termino o livro eu vou revisando, passo uma semana ou duas revisando, mas com o passar do tempo eu esqueço a informação. E como é que você vê essa questão da aprendizagem do cérebro? Como você enxerga isso que o Pierre Luiz falou a respeito da questão do estudo? Bom, a pergunta é muito boa. O que acontece é o seguinte. Tem várias camadas de resposta. A primeira é entender que o maior problema para a aprendizagem se chama transitoriedade. O que é transitoriedade? Em geral, nosso cérebro quer esquecer tudo aquilo que não tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, a gente se lembrar de algo do colégio, matemática, física, ou lembrar de geografia, assuntos que não nos conectam muito fortemente, a gente vai esquecer isso muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, o maior desafio da aprendizagem não é entender, é manutenção. Pra você ter uma ideia, quando eu faço alguma demonstração de memorização, eu gasto geralmente 1/3 ou 1/5 do tempo, às vezes até 1/5 do tempo. O que seria, tipo assim, 1/5 do tempo em uma hora? Não, por exemplo, se eu pegasse uma coisa fazendo uma hora, 10 minutos, por exemplo, 15 minutos, é guardando. O resto é repetindo. Então, o primeiro ponto é a gente entender que se você quer guardar alguma coisa, você vai gastar muito mais tempo repetindo, seja a forma que você vai fazer isso, do que realmente lendo. A pessoa acha que ao ler um livro e ao terminar, mesmo que ela tenha anotado durante a leitura, que vai passar uma semana e vai lembrar. Não vai. O ser humano não lembra. Não lembra. A gente precisa repetir várias vezes. Várias vezes. E a repetição, ela muitas vezes, no início do que a gente está aprendendo, tem que ter uma... Aquele assunto tem que ser repetido de forma muito próxima. Se você, por exemplo, tem uma aula hoje, não anotou nada, semana que vem você nem faz ideia do que foi dado. Eu lembro quando eu já dei aula de matemática, eu já fui professor de matemática. Sim. E eu lembro que eu dava uma aula na sexta, chegava segunda, os alunos não faziam ideia nem do nome do assunto. Nem do nome do assunto. Nosso cérebro quer esquecer. Então, essa estratégia tem que ter estratégias para lembrar das coisas. E, dentre as várias estratégias de repetição, tem que repetir. Tem que repetir. O escrever é das melhores. A gente tem evidência, por exemplo, agora, bem depois do professor Pier. O professor Pier já faleceu? Ele faleceu em 2015. Infelizmente, ele faleceu em 2015. E quando, bem depois de ele ter falecido, a gente tem evidência, por exemplo, que se eu pego uma anotação feita no computador ou uma anotação feita à mão, a anotação feita à mão a gente lembra mais. E a gente tem no dia a dia, a gente vê isso. Por exemplo, antigamente,
Hoje bem menos. Era muito comum a gente fazer anotação de recado em casa. Hoje a gente usa celular e não tem essa questão do recado. Não sei se você chegaram a pegar isso. Alguém ligou, aí do lado do telefone você anotava no caderninho, ó, fulano te ligou. Fulano ligou pra não sei o que, não sei o que. Quando tinha telefone fixo, fazia isso. Quando tinha telefone fixo, exatamente. A gente ficava anotando. A gente anotava pra não esquecer. Mas no momento que a gente anotava, não precisava do papel mais. O papel existia muito mais pra facilitar a memorização naquele momento do que realmente para eu ter que olhar o papel depois, entendeu? Então, a anotação é importante. E o professor Pia falava um negócio que eu gosto muito, aula dada hoje, aula estudada hoje. Isso, sim. Porque o que o aluno hoje faz? Ele está sempre estudando sozinho. Ele chega no colégio, vai ter uma prova, cara, ele tem aí 2 meses de aula que ele não faz ideia. E vai ter que dar um jeito de aprender isso sozinho. E ele vai aprender isso sozinho na véspera da prova, para poder tirar a média, para daqui a 2 dias esquecer tudo de novo. Inclusive, uma coisa que é interessante, se você chega para os alunos e fala, olha, a prova é quarta-feira que vem. Aí todo mundo treina e tal. Aí você fala assim, não, vai ser quarta-feira. Chega no dia, prova não vai ser hoje, não. Vai ser daqui a 15 dias. Os alunos brigam. Por causa que esquece. Porque o aluno briga e fala assim, não, mas não pode ser depois. Mas por que não pode? Ué, não é a gente não está avaliando o que vocês aprenderam no semestre? Não está avaliando o que vocês aprenderam no ano? Qual que é o problema? Qual que seria o problema? Na verdade é porque o aluno sabe que aquilo é uma farsa. A nossa aprendizagem, de uma forma geral, é uma farsa. Existe cursinho? Porque a nossa aprendizagem é uma farsa. É para suprir uma lacuna que existe aí. Existe prova da OAB pelo mesmo motivo. Aliás, na minha concepção, tinha que ter uma prova similar à OAB para todos os cursos. Mas não tem. Então, você fala no ensino médio? Não, Ou na... Eu falei na faculdade. Deveria ter. A OAB é dos advogados. Sim. E aí o que acontece? Quando você vai ser advogado, se você passa no curso, forma em direito, mas não passa na prova do OAB, você não é advogado. É no mínimo uma forma de a gente estar filtrando, de certa forma, quem está formando. As faculdades não são fiscalizadas como deveriam. Não são. Não são. Inclusive, muitas campanhas que a gente já viu de governo, vocês gostam de treta de governo, mas muitas das campanhas que supostamente deveriam democratizar o ensino estão engordando o bolso de muitos donos de grandes conglomerados educacionais e que não têm realmente compromisso com a qualidade do ensino, entendeu? E eu nem estou falando de online, de presencial, não. Eu acho que pode ter excelentes cursos online e excelentes cursos presenciais. Mas a fiscalização não acontece da forma que deveria acontecer. Sim. Então, eu acho que deveria ter mais fiscalização, inclusive em relação ao que o aluno sabe. Entendeu? Então, a gente, na escola, aprende a passar na prova. E isso é muito ruim. Agora, de verdade mesmo, o professor Pierre fala do Brasil, mas eu acho que muitos lugares do mundo são assim. Eu não sei se é uma coisa só brasileira, não, sabe? Eu não tenho dados aqui, eu não sei como que é o high school nos Estados Unidos, como que acontece em Portugal, como acontece na Europa de forma geral. Mas o que eu sei é que o Brasil, se você pega o ranking das escolas, chamado PISA, tem um ranking, chama PISA. É o ranking internacional do nível médio e os seus equivalentes. O Brasil sempre está nos últimos lugares. Finlândia está sempre nos primeiros. Estados Unidos não está nos primeiros, não. Estados Unidos, cara, Estados Unidos é um país fantástico culturalmente em alguns aspectos. Por exemplo, o americano, se quer fazer negócio, você faz negócio com o americano assim, ó. Se quiser montar alguma coisa, se quiser escrever um livro, quiser montar... Eles são muito pragmáticos para montar as coisas. Essa ideia de fazer acontecer, de empreender, tudo isso existe nos Estados Unidos, sim. Essa ideia de inovação tecnológica existe também. Mas é isso. Por exemplo, a cultura geral do americano é muito pequena. Não tem como comparar um europeu médio. Pega os nossos amigos aí de Lisboa. Eu dou curso em Portugal, não tem como comparar. Alguém de Lisboa, ou então alguém médio de Portugal, pegando Portugal todo, com o americano médio. Não tem como, em relação à cultura geral, em relação a quem são os presidentes dos países, o que está acontecendo na guerra. O americano médio não tem esse tipo de conhecimento, entendeu? E agora, quem está crescendo assustadoramente é a China.
China vai ser uma grande potência, cara. Isso aí não tem como ir contra. E tem várias, em vez da gente ficar brigando, a China, se é socialista, cara, vamos pensar o seguinte. A China tirou milhões de pessoas da fome. Era muito mais atrasado que o Brasil, tecnologicamente, há pouco tempo. O PIB era menor na década de 90. Tudo era pior, cara. Tudo era pior. Virou potência. Será que não tem nada que a gente possa aprender com a China, cara? Em vez de ficar pensando em socialismo, práticas do socialismo, do capitalismo, cara, vamos pegar o que deu certo na Finlândia? Vamos pegar o que deu certo na China? Vamos pegar o que deu certo nos Estados Unidos? Não sei se vai ter muita coisa para pegar dos Estados Unidos. Mas, porque em termos de... Se você pega em termos de saúde, deixa muito a desejar. Pelo menos no acesso à saúde. E em termos de educação, ela é excelência como centro tecnológico, faculdades grandes, as melhores do mundo estão lá. Mas se você pega o nível médio dos Estados Unidos, não é tão bom como deveria ser. Não é. Não é. E a grande questão é que os Estados Unidos tem uma coisa muito esperta deles, que é tráfico de cérebro. Os Estados Unidos têm o chamado tráfico de cérebro, ou seja, os grandes gênios de países como o Brasil, por exemplo, estão lá. Estão lá. Não, eles vão pra lá. Ou seja, esses grandes gênios nem sempre fizeram o high school dos Estados Unidos. Agora, é claro que quando eu falo que os Estados Unidos é ruim, gente, pra deixar claro aqui, né? Tô comparando com Finlândia, tô comparando com Suíça, tô comparando com Suécia. Claro que é 1000 vezes melhor que o Brasil, certo? Claro que é 1000 vezes melhor que o México. Porque na internet hoje tem esse negócio.